Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu vos saúdo todos com a paz do Senhor e peço a você que assiste esse vídeo até o final, compartilhe, me ajude nesta caminhada de pregar a palavra de Deus. Então, aqui no livro de Filipenses, capítulo número 1, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, olha, Filipenses capítulo 1, versículo de número, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo de número 1, versículo 21, ele diz assim, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Oh, Jesus! Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui que viver para ele é Cristo e morrer é ganho. Então eu quero falar hoje aqui sobre um assunto que apavora o ser humano. O assunto que apavora o ser humano se chama morte. Esta palavra morte, aonde ela anda, ela deixa tristeza, ela deixa marca, ela deixa, vamos dizer, um vazio. Mas, de acordo com a teologia, de acordo com a Bíblia, a morte, ela é uma bênção. O apóstolo Paulo disse que viver para ele era Cristo e morrer era ganho. Por isso que Deus vem dizendo na sua palavra que é preciosa aos olhos do Senhor a morte. Mas a morte de quem? A morte de um salvo. A morte de um que vai para onde ele está. A morte de alguém que vai partir desta vida para uma vida melhor. Então, por isso que a palavra dele diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte, mas é de um salvo. E quem é o salvo? O salvo é aquele que tomou posse do benefício que Cristo fez na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado que pagou o seu preço. O homem vivia sangrando boi, sangrando carneiro, era pecado, amontoando, cobria pecado, sangue, pecado, e aí até que não teve mais jeito. Aí Deus deu o seu único filho para vir nesta obra maravilhosa, para morrer por você e por mim. Então o salvo é aquele que ele diz lá em Romanos 10, 9 e 10, com tua boca confessar e crer no teu coração, será salvo. Então você confessa com a sua boca e crê no seu coração para ser justificado. Então vamos aqui para esse assunto, que ele é muito apavorante. Muitas pessoas se apavoram com ele. Nós conhecemos, é porque eu tenho medo de entrar em certos assuntos, colocar pessoas, por causa da monetização do canal. Mas pessoas que se apavoraram, outras pessoas que afrontaram Deus a vida todinha. Eu vou ler aqui, louvado seja Deus. Voltaram, o infiel lutou contra Deus e escreveu 98 livros, onde se opôs frontalmente a Deus. Está vendo? Contra tudo que era Deus, tudo que era contra a fé cristã. No prelúdio de sua vida miserável e infeliz, está vendo? No tempo da sua vida infeliz e miserável, afirmou, estou abandonado por Deus e pelos homens, irei para o inferno, ó Cristo, assim expirou e morreu. Foi as últimas palavras deste homem.
Então você vê que ele afrontou Deus, ele o perseguiu, ele escreveu, diz aqui, 98 livros. Mas quando foi no final, ele descobriu a verdade. Ele mesmo é quem falou, foi as palavras dele. Foi as palavras dele aqui que ele falou. Ele já estava apavorado em ver a morte chegar. Mas eu quero pedir a você que vai até o final desse vídeo, que eu quero falar de 3 mortes para você. Só tem uma que é ruim. Só tem uma morte que você deve temer e que eu deva temer. Só uma morte. Mas vamos aqui. Quando nós vemos esse outro homem aqui, que ele disse, por gentileza, fique com o meu relógio. Aí alguém disse aqui, ó, não tenho mais necessidade dele, agora vou lhe dar com a eternidade. Tá vendo? Aqui foi o William. Na hora da morte dele, ele disse, ei, pegue aqui o meu relógio. Quem queria ver ele negar Jesus estava para matar ele. Aí ele vai e diz, fica aqui com o meu relógio, que eu não vou precisar mais, porque vou lutar agora com a eternidade. Mas eu quero entrar aqui, considerações sobre a morte. A morte, ela é descrita pelo vocábulo grego, thanatos. Ou seja, mas não importa isso para nós. O que vai importar é que a morte, ela entrou no mundo através do pecado. Está lá em Gênesis capítulo de número 2, ali, a morte ela entrou na história por causa do pecado do homem. Não era para haver morte, Deus colocou o homem lá naquele jardim, mas não era para morrer. Então a morte veio em consequência do pecado do homem. Por isso que muitas pessoas hoje, elas estão achando que estão tão bem, mas ainda essa semana aqui eu preguei aqui uma doutrina sobre fala que o pecado ele traz maldição sobre a vida da pessoa. Traz miséria, traz enfermidade, traz um bocado de coisa. Eu preguei aqui que ele é uma fraude. Se orgulhar por ele, ainda achar que está certo e os outros errados. Bem-aventurado é aqueles que choram, aqueles que não queriam pecar, mas pecaram, aqueles que não querem pecar, mas pecam. Esses são bem-aventurados, porque é uma fraude. Ele faz com que a pessoa veja que está melhor, mas o final disso tudo, o salário é a morte. E que morte é essa, pastor? Se fosse só a morte espiritual, era uma coisa. Se fosse a morte física, era outra coisa. Mas é a morte eterna. Por isso que eu quero falar dessas 3 mortes. A morte entrou por causa do pecado. A morte é um ser personificado. A morte é o inimigo. Mas nós vamos aqui agora, 3 tipos de morte, que foi o que eu falei a você. A primeira morte é a morte física. Essa morte que todos têm medo dessa morte. A pessoa diz, eu não tenho medo, mas quando ela só chegar e dizer, ei, eu vim lhe buscar, você não queria ir. Louvado seja Deus. Então essa morte física, ela apavora o homem. E o que é essa morte física? É a separação entre o corpo, a alma e o espírito. Está lá em Lucas capítulo 16, você pode abrir a sua Bíblia em casa, aonde você estiver, quando você tiver um tempo. Abra lá que você vai ver lá em Lucas, capítulo número 16. Você pode ler do 19 em diante ou do 22.
Aí você vai ver. Então a morte, a primeira morte é a morte física. Essa morte é que mais apavora o ser humano. Mas essa morte é a separação desse corpo, da alma e do espírito. O corpo volta para a terra, mas o espírito e a sua alma vai ficar junto. A sua consciência. Você vê quando Jesus conta aqui, no livro de Lucas capítulo 26, você pode abrir a sua Bíblia aí, seja a Bíblia que você tiver aí, a interpretação que você tiver, mas quando você abrir lá, você vai ver, abra lá e você vai ver que Jesus Cristo conta a história de dois homens, onde ele dá um nome que um era Lázaro. Esse homem era necessitado aqui nessa terra, mas o outro homem ele vivia uma bênção. Eu fui estudar uma história daquele homem, que os cães, eles desejavam, os cães queriam comer do que caía da mesa dele. O Lázaro desejava comer, porque ele enxugava a boca e as mãos com pão de trigo. Era o lenço dele. Então aquele homem tinha uma vida abençoada, uma vida boa. Coisa boa é você ter uma vida abastada, que é abençoada, mas ter uma vida também, ter um lugar para onde sua alma e o seu espírito vai, porque o seu corpo ele volta para a terra, quer o homem ou não. Você nunca viu ninguém dizer que alguém questionou no túmulo porque botaram perto um do outro, faste, vá para ali. Não, não, não. Ali você não tem mais autoridade de nada. Agora o seu espírito e a sua alma, ela vai, pode ler lá, veja lá em Lucas capítulo 16, estude lá aquele texto, que você vai ver que ele foi levado para o seio de Abraão, e o outro foi levado para onde? A única diferença aqui que há, é que um foi levado porque antigamente, eu quero explicar aqui, antigamente, antes de Jesus morrer e ressuscitar, ficava em um só lugar, os justos e os não justos, mas só que era separado. Era que você vê que o próprio texto diz que daqui, aquele rico, ele clamava a Lázaro que molhasse o menos a ponta do dedo para saciar ele a sede. Mas Lázaro estava no seio com Abraão. No seio de Abraão, era um setor intermediário, um paraíso. Que aquilo hoje não é mais daquele jeito, não. Quem morreu já depois é quem sabe disso e ele não volta para lhe dizer não. Ou o homem vai acreditar ou não. Então o prazer que o inimigo ainda tinha era de Abraão estar lá, Daniel está lá, Jacó está lá, Isaac, esses homens estavam lá, mas hoje não. Então a separação, a primeira morte física, é a separação do corpo, a alma e o espírito. Aí aquele pobre coitado que diz que isso é ilusão, você imagine aquele sonho bem ruim que você tem, se você não acordasse mais. É quando a sua alma, seu espírito se desliga ali, você vê que você tem aquele sonho, uma coisa terrível, que você quando volta, graças a Deus, chama até de pesadelo. Você imagina se você não acordasse mais daquele sonho. Então a separação do corpo e da alma, mas o espírito é junto com a alma. Está lá aquele homem pedindo a Abraão para mandar avisar os irmãos dele, para não ir bater no mesmo lugar que ele estava, porque foram enganados. Hoje muitos são enganados. O diabo cauteriza a mente engana, para tirar aquela palavra. Eles o abandonam, Jesus, e tem raiva de quem não abandona. Eles vivem lutando para que venham abandonar, porque eles o negaram, eles os abandonaram, se rebelaram contra Deus, negaram o seu chamado. Mas a primeira morte, essa tão terrível, então se você
estiver vida espiritual, essa morte física vai ser uma bênção. Porque se aqui tem infortúnio, aqui tem luta, tribulação, angústia, lá não terá não. Mas você só terá se você tivesse aqui. Vamos para a segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual. Você sabe qual é a morte espiritual? É aquela separação entre Deus, a separação da sua alma, do seu espírito de Deus. Então, se a sua alma e o seu espírito tiver com Deus, pode tocar fogo entrar no corpo. Pode acontecer o que acontecer, mas naquele dia, quando o Filho de Deus der a ordem de comando, a terra vai ter que dar de conta do seu corpo, para você se encontrar com ele no ar, nos ares que eu acabei de pregar, no arrebatamento. Ainda chega primeiro onde ele está, de que os que estiverem vivos. Então a morte espiritual, ela é uma morte que não é tão ruim, porque você pode tomar uma decisão hoje. Você pode tomar uma decisão rapidamente, se você está separado de Deus, se você o abandonou, se você o largou, aí você pode tomar uma decisão, dizer: eu quero viver espiritual, eu quero uma renovação espiritual. E aí você terá, porque a morte espiritual é a separação entre o homem, entre a alma, o espírito e Deus. O homem está separado de Deus. Antes de Jesus, não tinha a Bíblia diz que não havia um justo sequer. Hoje são justificados aqueles que aceitam o favor de Jesus, que ele fez lá na cruz, para justificar você. Por isso que a Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, ele vai ser mentiroso. Mas o Filho de Deus o purifica de todo o pecado. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a primeira morte é a separação, a morte física, a separação do corpo, lá para a terra, fica a alma e o espírito em algum lugar. Ou no paraíso, ou no lugar terrível. É a Bíblia que diz. É este manual de instrução que fala isso. Então, se você estiver separado de Deus espiritualmente, raramente você vai para outro lugar que não seja para lá. Aquele homem, ele tinha uma vida tão boa, Lázaro não tinha. Lázaro só tinha chaga. Mas Jesus o contou que ele morreu e foi levado pelos anjos. E o outro acordou no inferno. É Jesus que falou, não sou eu. Não é pastor tal, não é presbítero tal, não é diácono tal, de ministério tal, não. Jesus que falou e está lá na sua Bíblia. Lucas capítulo 16, lê ali do 19 em diante, que você vai ver ele contando a história. Não precisa você interpretar nada, não precisa, é só você ir lendo que você vai ver ele dizendo: havia-se dois homens, e ele conta a história. Então a segunda morte é a morte espiritual, que é uma morte que pode viver qualquer hora. Você está morto hoje, pode tomar uma decisão hoje e se aproximar de Deus e renascer espiritualmente. Quantas pessoas estão andando hoje nessa terra como zumbi, morto espiritual, separado de Deus e ainda achando que está melhor de todo mundo, porque o diabo cegou o entendimento, tapou o seu conhecimento, para eles não ouvir, para eles não ver, para que Jesus não venha curar e venha libertar. Jesus também falou isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui para a terceira morte, para o vídeo não ficar muito grande. A terceira morte é o sofrimento final do corpo, novamente unindo-se à alma e ao espírito. No caso do pecador não regenerado, ficando completamente separado de Deus
e dos redimidos por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Também chamada segunda morte, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O tremendo é isso aqui. Medo faz, é isso aqui. Essa morte eterna é você morrer separado de Deus. É você morrer sem salvação. Aí essa sim, porque naquele dia, quando ele der a voz de comando, o seu corpo vai ter que sair da terra para quê? Para sofrer muito mais, porque vai receber o seu espírito, a sua alma, tudo consciente, você vai meditar, vai ver, vai lamentar que teve a sua chance, mas não vai ter mais chance naquele dia. É mentira do diabo, daquele que inventa uma saída, que depois que você morrer, não. É mentira de Satanás. Você tem que já estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já tem que estar preparado. Então essa morte eterna é a terceira morte. Essa, se você fechar o olho na morte física, separado de Deus, você ganhará a morte eterna. A morte eterna, aonde não haverá mais saída. O estado intermediário que se fala lá em Lucas 16, o 19 ao 31. Como já dissemos, morte não indica extinção, mas sim separação. As Escrituras nos revelam a existência do justo e dos ímpios após a sua morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aquele que morrer separado de Deus, ele terá a morte eterna. Aquele homem foi enganado que nem muitos hoje. Hoje eu nem entro, eu estou nessa plataforma pregando porque foi o Senhor que me colocou, mas hoje, quando você abre a boca para falar uma palavra dessa, você vê o peso, a retaliação, porque o diabo gosta de enganar. Então você imagine, você faz tudo que é errado aqui, morre separado de Deus e ainda você terá o melhor lugar. Quem inventou isso foi Satanás. Se fosse desse jeito, não tinha precisado Jesus vir morrer na terra para pagar o preço do homem, para resgatar ele. Não tinha precisado, porque o homem fazia tudo que era errado e depois ainda ia morar no céu. Isso é que é mentira. Não é o que eu estou pregando aqui não. Então lembre, a primeira morte ela é física. Separação entre o corpo e a alma, mas depois aquele seu corpo vai ressuscitar, receber a sua alma, o seu espírito para participar do julgamento de condenação, lá onde vai passar uma fita, tudo que você fez, tudo que você praticou, as chances que você teve e você o rejeitou, porque o Filho de Deus ele veio para a terra, morreu, sofreu, ressuscitou, para que você não tenha essa morte eterna e nem eu, mas é uma escolha sua ou minha. Você tem um livre-ato, direito de escolha. Ou você pode esculambar, blasfemar, fazer o que você quiser, mas naquele dia você não vai poder, nem eu vou poder também. Então a morte espiritual, apesar de ser detestável, esse tipo de morte não é definitiva. Você pode se regenerar espiritual. A morte eterna aí já não tem. Se você morrer longe de Deus, aí eu quero lhe fazer uma pergunta. A vida que você está vivendo, Deus está com você? Você tem certeza? Você tem ido aos lugares que Deus está? Você tem ido a algum lugar? Você tem ido? Será que Deus está nos lugares que você frequenta? A vida que você leva, será que Deus está com você? Se Ele estiver, Ele está próximo de você.
Vamos já terminar. Antes da ressurreição de Cristo, no Antigo Testamento, todos os mortos justos iam para o Arde. Preste atenção a isso. Palavra grega equivalente a Sheol no hebraico, havendo, porém, uma separação entre eles. O justo ficava no seio de Abraão, chamado também de paraíso. Os ímpios iam para um lugar medonho de dor e desespero. Está lá no versículo 23 de Lucas 16, você pode ler na sua Bíblia. Então, vale-se dizer que todos os mortos justos e ímpios ficavam conscientes no estado intermediário. Mas preste atenção aqui como isso é tremendo. Ó. O reino dos mortos. Arde é uma palavra grega que significa o quê? Paraíso do justo, gozo e paz, entendeu? Aonde estava Lázaro e Abraão, ele tinha gozo lá e tinha paz, mas de lá ele não via, então tinha separação. O outro lugar, vamos dizer aqui uma alegoria, aqui no meio está o abismo, nem Abraão poderia passar para lá, nem ele de lá para cá, porque no espiritual muda tudo. Hoje no carnal você pode, entre aspas, quase tudo, parece, você acha, tem pessoas que parecem que nem morrem, que as pessoas que olha para quem prega esta palavra, olha com ódio, odeia mesmo, se pudesse o matava. Mas Jesus vai ter misericórdia de você que pensa assim. Então, Sheol, palavra hebraica, que significa dor, treva, desespero. Então havia uma diferença, mas eles iam, mesmo ficava num canto, o outro ficava no outro. Só que um era paraíso e o outro lugar terrível, onde aquele homem estava. Mas depois da ressurreição de Jesus, com a morte de Cristo e a ressurreição, isso mudou. Então agora, portanto, hoje, o estado do justo é muito mais glorioso. Todos os mortos em Cristo estão no paraíso, no terceiro céu. Pode pegar sua Bíblia também e abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ali do 1 ao 4. Eu estou pregando Bíblia, não é o achismo que eu acho, ou que eu penso, ou você não. A sua Bíblia aí. Você pode abrir sua Bíblia e você vê lá o que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado. Ele diz, não sabe se é espírito ou no corpo, mas ele foi ao paraíso, ao terceiro céu, está lá o terceiro, aquele paraíso que estava ao lado ali, de onde estava a prisão, não está mais lá não, é lá. Jesus levou os cativos e foram para lá. Então hoje há uma diferença, por isso que o apóstolo Paulo, Jesus não já tinha morrido e ressuscitado, a Bíblia é um livro maravilhoso, ela responde ela mesma. Então aqui quando Paulo diz que foi arrebatado e chegou lá, ele viu coisas inefáveis, coisas que o homem humano, vamos dizer, nessa humanidade não tem como ele nem falar. Ele chegou lá e ficou assim, sem ter o que dizer, sem ter. Quando ele voltou, os críticos que zombavam dele, diziam, cadê Paulo? Cadê tua saúde? Tu não prega, tu não cura e não és doente? E aí o que é que ele disse? Ele disse que a graça dele me bastava. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Paulo voltou mais cheio de glória do que o que foi. Porque ele foi até o paraíso. Então mudou, hoje não é depois da morte de Cristo. Então se você vê o estado do justo falecido, estão com Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Então, uma pessoa salva, ela não pode ser apavorada com a morte, com a separação do corpo físico, do espírito e da alma. Porque depois ele vai se encontrar de novo, e aí ele vai ser transformado e vai receber o corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Eclesiastes 12, 7, você pode ler. Hebreu 12, 22, 23. Então, por ocasião da morte, os crentes estão no paraíso.
Lucas 23, 43, 2 Coríntios 12, 4. Os justos estão vivos e conscientes. Pode ler lá, Mateus 22, 32. Estão em descanso, pode ler Apocalipse 14, 13. É na sua Bíblia. Ah, não, essa Bíblia é a Bíblia do crente, não, é na sua Bíblia. Eu estou mandando você ler na sua Bíblia. Seja a edição que ela esteja lá, você pode ler lá que você vai encontrar isso que eu estou lhe dizendo. Tem as últimas palavras de alguns cristãos que partiram, como Estevão, diácono da igreja em Jerusalém, foi dos 70 discípulos do nosso Senhor. Ele foi apedrejado nos primeiros dias da igreja, mas Estevão olhou para cima, para o seu lar, no céu, e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Está vendo? Hoje ninguém vai pensar, você pode pensar, achar o seu achismo, fazer o que quiser, mas não pode mudar nada. Hoje o homem que estiver com Deus, próximo de Deus, que tiver, ele não vai ter morte espiritual, nem muito menos morte eterna. A daqui vai acontecer, mas o que faz medo é a morte eterna, é aquela que não tem mais saída. É imaginar naquele dia aquela pessoa que você critica tanto, que morreu também, vamos dizer, e aí você achou a vida todinha que ele era errado, que ela era errado. Aí naquela hora, quando aparecer que você vê os dois, você também de volta, consciente com tudo. E quando você vê aquele sem nem ser julgado, que não vai passar a fita lá não, Jesus o perdoou, Jesus lançou para o esquecimento, vai passar daquele que o negou, daquele que não quis, daquele que desprezou. Ele diz: aquele que me negar, eu negarei perante o Pai. Ele vai negar sim. Mas ainda há chance, ainda dá tempo. Eu preguei uma pregação lá há pouco tempo, que ele, sob o arrebatamento, ele vai voltar, ele vai arrebatar, ele vai vir sim. Você não pode mudar nada, eu não posso mudar nada. Você pode crer ou não crer nesta palavra, mas não vai mudar nada. Agora, se você crer, pode mudar, porque você toma uma decisão e diz: não, eu quero estar próximo de Deus, eu quero estar com Deus. Então que o Senhor lhe abençoe, no nome de Jesus. Compartilhe este vídeo.